Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos convido para nós juntos lermos a palavra de Deus, não é? Vamos ler o texto, ou seja, o versículo de onde foi extraído o nosso tema, não é? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí no 6º elo, não é? Pré-encerramento da nossa campanha, e nós temos observado como Deus tem nos abençoado, né, irmãos? Embora que sentimos falta de muitos irmãos, né? Mas sempre tem aqueles que realmente têm tido o privilégio de estar na casa de Deus, né, irmãos? E sendo assim, nós temos certeza que Deus, nesta noite, uma vez mais, Ele vai nos abençoar. Amém, irmãos? O texto está registrado no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 6, do versículo 37. Glória a Deus, que está escrito assim: Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Uma pergunta, né, irmãos? O Senhor, Ele faz a sua colocação, né? E eles respondem. Nós acreditamos que em determinadas circunstâncias, muitas vezes, o Senhor prova a nossa fé, né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, nós vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor para que o Senhor continue nos abençoando, né, irmãos? Nós temos certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, segundo a nossa necessidade. Eu quero crer que esse culto vai ser um culto de renovo, um culto de avivamento, um culto de bênção para nós, né? Este é um dos motivos que nós estamos felizes e alegres, porque o Senhor nos concedeu esta rica oportunidade para nós estarmos aqui, né, irmãos? Nós que temos recebido de Deus graça, coragem, ânimo, né, irmãos? Tudo isso aí são bênçãos de Deus, porque eu sei que não é fácil, né? Principalmente esses dias que a temperatura baixa bastante, o frio nos apega, né? Não é fácil, mas o Espírito Santo, Ele está nos ajudando a nós prosseguirmos a nossa caminhada. Amém, irmãos? Nós somos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade, né, irmãos? Que o Senhor Jesus nos proporciona nesta noite. Estou feliz, estou alegre, porque o Senhor é bom, né? Ele nos concedeu esta oportunidade maravilhosa. Hoje, o 6º elo da nossa campanha, né? E estamos orando, irmãos. Na próxima quarta-feira, estamos certos que o Senhor vai nos abençoar para nós termos aqui um encerramento abençoado. E com certeza nós já vamos ter um novo tema para uma outra campanha, não é, irmãos? Paulo, ele nos ensinou que tudo aquilo que nós achamos que tem louvor, há louvor, né? Pensamos nisso. Ele foi bem claro nisso, né, irmãos? Então o Senhor Jesus te dá uma estratégia, né, na obra do Senhor, nas suas atividades. Você ora, às vezes você está enfrentando alguma dificuldade, o Senhor te dá uma estratégia para você usar na obra de Deus, né? Quantas e quantas vezes o Senhor te coloca uma responsabilidade e você já fala: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, né? E você vai para a oração, vai para a consagração, né? Porque você sente a responsabilidade de fazer alguma coisa para o Senhor, e você não quer fazer da sua vontade, você quer fazer da vontade do Senhor. Quer dizer, você quer que o Senhor Jesus te usa para o bom andamento da obra do Senhor, e aquilo que foi confiado, você faz com quê? Com graça, com alegria, e Deus aprova, e Deus agrada. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Você orou, você louvou o Senhor naquele momento que você recebeu aquela responsabilidade, e agora nos momentos da dificuldade, Jesus te dá a estratégica.
Às vezes você anda na sua casa, no seu trabalho, o Senhor fala com você, né? Olha, é assim, te orienta. Então é assim, irmãos, né? É assim que a obra de Deus vai, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo e se prontifica em fazer a obra de Deus. Pode ficar tranquilo que tudo dá certo, né? Às vezes vem a dificuldade, mas de repente o Senhor te dá uma estratégia que você aplica. Agora mesmo Jesus está fazendo a obra, glória a Deus, porque afinal você foi obediente a Ele, né? Você não fez da sua vontade, você fez aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e fez você compreender a maneira que você deve fazer, né? Isso aconteceu aqui comigo muitas vezes e acontece até hoje, né? Estamos aqui num grande desafio, irmãos, né? Estamos orando para que o Senhor possa despertar mais a igreja, né? Dar mais desejo para os irmãos, estar na casa de Deus, né? O salmista disse assim: Senhor, o que eu darei para você, para o Senhor, certo? Para que eu possa realmente te agradar, pelos benefícios que o Senhor tem feito, o que eu darei? Aí o Espírito Santo fez ele entender. O que ele disse? Ele disse assim: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Certo? Então naquele momento ele encontrou uma dificuldade, né? Senhor, tu és bom, o Senhor é misericordioso, eu precisava fazer alguma coisa mais para ti. O que eu vou dar para ti? Esse foi o questionamento do salmista, irmãos. Aí o Espírito Santo, creio que deu um chacoalhão nele, e ele falou: não, que eu possa morar. Então, irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo agrada muito, viu, irmãos, é nós estarmos na casa dele para adorar a ele, tirar um tempo, né? Você saiu da sua casa, veio para cá, deixou seus afazeres, tirou aquele momento para estar na casa do Senhor, e pensa que Deus não olha isso? Pensa que Deus não dá valor nisso? Pensa que isso fica de graça? Não, irmãos. É um prazer, o Espírito Santo se alegra quando você deixa a sua casa, né? Às vezes você deixa lá um momento do seu descanso, né? E um momento de um compromisso, mas você deixa, né? Eu vou porque hoje eu tenho um compromisso com Deus. Você vem, irmãos, certeza absoluta, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus resolve, aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel para conosco, né? São muitas e muitas vezes que a gente sai daqui, eu mais a Fátima, e vamos enfrentar alguma dificuldade no percurso. Aí, não, Jesus está vendo tudo. Irmãos, estou sendo sincero para os irmãos. Graças a Deus. De tanto eu pedir para o Senhor ouviu. Mas muitas e muitas vezes, irmãos, em outras congregações, no percurso nós ia embora, né, ou vinha, às vezes dava um problema no carro, de noite, Jesus, e agora? Meu Deus! Aí o Espírito Santo tocava no coração de alguém parava, dava socorro para nós. Outra hora ligava para o filho: não, pai, toma aí. E assim, irmãos, é a obra. Sempre Deus cuida da gente. Amém, irmãos? Aleluia. Então que o Espírito Santo continue te dando esse desejo. E que você, meu irmão, minha irmã, nunca para de servir a Deus. E sempre valoriza o fator de você estar na casa de Deus. Amém. Vamos ouvir a irmã Débora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu peço desculpa pela voz, estou com uma infecção de garganta, mas o Senhor vem falando comigo, né? E essa semana a gente muito aflita, né? Uma situação e tal. E eu fui orar, né? E fui ler. E agora o Senhor acabou de me confirmar, né? Porque é um salmo, o Salmo 27. E quando o pastor falou assim: quando o Senhor colocou os salmos no seu coração, venha ler. Eu falei: amém, Senhor. Eu vou ler o Salmo 27 para os irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerei. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeiteis ao seu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregueis à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos. Vou deixar esses salmos para os irmãos refletirem, né? É um salmo que nos pega bastante, principalmente nos dias de hoje. A gente anda tão aflito, né, com tantas coisas, o mundo tão desumano, né, tão desigual, e tudo nos aflige. Mas o Senhor nos fala, né, para nos escondermos no teu esconderijo, né, que o nosso coração esteja no Senhor. Amém? Às vezes eu fico olhando, irmãos, quando ouço o som de um pássaro louvar, e eu fico assim, meu Deus, como que Deus é bom, né? Às vezes um pássaro canta e você sente a alegria do Espírito Santo, porque Ele fez para louvor o teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Cida, quer contar uma bênção, irmã Cida? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus bom. A vida da irmã Cida é um grande testemunho, né, irmã Cida? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo, é alegria de cada vez ficar mais na presença de Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Só de Ele me salvar, me libertar lá de fora, do mundo, porque eu não era nada. Eu não era nada. Eu era, bem dizer, uma daquelas mulheres que fica lá embaixo. Eu era pior. E tinha uma colega também, eu não sei nem o que é feito dela, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu sei que nós andávamos juntos. E depois, a minha mãe ficou doente. Mas na casa da minha mãe tinha oração. Então, quando ela ia lá nesse lugar, eu também ia com ela. Mas só que, graças a Deus, Deus me libertou de lá, me tirou de lá, me salvou, e estou aqui, graças a Deus, na presença de Deus. O que eu posso fazer é falar de Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus salva, Deus liberta, Deus cura, porque Ele tem curado muito as minhas enfermidades,
porque este mundo tem muita enfermidade, muita coisa errada, mas às vezes a gente vê as coisas, mas a gente tem que ficar calada, ficar quieta, porque a gente é servo de Deus, a gente tem que ficar quietinha com as coisas lá de fora. Então é assim que eu faço. E Deus tem me libertado, tem me dado força para mim caminhar cada vez mais para a casa dele, vir nas orações, vir no culto, graças a Deus. Hoje eu até atrasei um pouquinho, mas meu filho pegou, me trouxe até aqui. Falou, não, vou levar a senhora. E me trouxe. Catou a mulher e o menino e me trouxe. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, estamos hoje no nosso semifinal, né? Nosso sexto elo, no tema dessa campanha. Deus tem trabalhado, já foi 5 mensagens, hoje se inteira a 6ª mensagem. Graças a Deus, Deus está trabalhando, está conosco já a nossa irmã Elisama, né? Ao meu convite, e ela também junto com seus filhos, que Deus abençoe grandemente. Não é um povo grande, né, irmã? Mas Deus ainda vai abrir muita porta. Aqui é uma igreja que Deus, Ele aprova ministérios e dá muita oportunidade, vai ser bênção para a glória do Senhor. Nossos músicos hoje não vieram, alguns dos irmãos faltou, mas nós estamos aqui firme e forte, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Quer completar a amada igreja com a paz do Senhor? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né? Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao irmão Ismael, que fez o convite, né? E a todos os irmãos que estão aqui, o pastor, né? Que nos dá a oportunidade para estar trazendo a palavra. Agradecer também a vida do meu pastor Daniel Cochone, que é meu pastor, e estou debaixo da bênção dele. Aleluia. Para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus pela vida dele, porque, né, tem dado a bênção para a gente estar aqui. E também meus filhos, né, que vieram junto comigo. Agradecer a Deus pela vida deles. Eu vim aqui para adorar a Deus, irmãos. Vim aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu não sou pregadora, mas eu sei falar que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. E se eu estou aqui é porque o Senhor, Ele tem um propósito na minha vida. E mais um cumprimento da promessa dEle na minha vida. Porque há muito tempo atrás o Senhor falou para mim que Ele ia me levar em muitos lugares para me falar dos feitos que Ele tem realizado na minha vida. E para a misericórdia dEle, eu estou aqui hoje para dizer que eu sou um milagre. Que o Senhor, Ele me curou da depressão. Muitos não davam nada por mim, mas o Senhor, Ele me viu, Ele me achou. E hoje eu estou aqui para dizer para você que tem jeito sim, que Ele muda a história sim, que Ele transforma, que Ele cura sim. O homem pode até falar que não, mas a última palavra vem do Senhor. Eu convido você que pudesse colocar de pé. Amém? Graças a Deus. Com a permissão do pastor, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Esther, livro de Esther. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor em livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Jesus. Pai, estou aqui diante da Tua presença, Senhor. Que, Senhor, Pai, no nome de Jesus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, meu Pai querido. No nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos. Não fala aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai. No nome de Jesus, ministra a Tua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Todos encontraram? Livro de Esther, verso 4, capítulo 4, versículo 14, fala assim, ó. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe
se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quando eu estava meditando nessa palavra, claro que eu falei, Senhor, mas eu tenho o tema, né? Lançai, né? Dar de comer, né? Mas o Senhor falou no meu coração, você vai falar para a minha igreja sobre posicionamento. Posicionamento. Porque, às vezes, a gente está passando por certa situação na nossa vida e a gente tem que tomar certas decisões. A gente tem que ter um posicionamento. E aqui com Esther não foi diferente. Ela teve um posicionamento para salvar aquele povo, né? Que já tinha sido decretado que eles iam morrer, o povo judeu, né? Por ordem daquele homem, Amã. E o Senhor fala no meu coração, fala para a minha igreja, que é tempo de posicionamento. Posicionamento no quê? Posicionamento de oração, de jejum, de palavra, de estar na presença do Senhor. Muitos estão desapercebidos nesse tempo, muitos estão dormindo, muitos estão se apegados com as coisas dessa terra, mas Jesus está às portas, Jesus está voltando, e não é tempo de nós ficarmos dormindo, não é tempo de nós ficarmos desapegados com as coisas dessa terra. E o Espírito Santo fala no meu coração, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão padecendo, mas não está se posicionando, está se entregando, está se deixando levar pelos problemas, pelas dificuldades, e não estão se posicionando da maneira que o Senhor quer. Às vezes o Senhor está permitindo situações acontecer na nossa vida, assim como Ele permitiu na vida de Esther. Esther é uma menina órfã, né? Todo mundo que creio que conhece a passagem, ela foi ali levada pelo seu tio ali, né? Pelo escravo ali, foi a escolhida do rei, né? Assuero, no lugar de Vasti, da rainha Vasti, por um propósito. E tudo que o Senhor tinha na vida dela se cumpriu, mas foi necessário que ela se posicionasse. Foi necessário que o Senhor permitisse essa situação acontecer. Chegasse essa notícia até ela que o povo dela pereceria, se acaso ela não fizesse nada, como foi falado aqui, ó. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino? Ou seja, de alguma forma ou de outra, o Senhor ia permitir algo acontecer também com ela. Porque ela fazia parte daquele povo. Se ela não se posicionasse. Mas ela foi sábia. Ela foi, se preparou, ela ali falou para o tio dela chamar todos os judeus ali para se preparar, para jejuar, 3 dias ali de jejum, sem comer, de dia e de noite. Foi um posicionamento que o Senhor, foi uma estratégia que o Senhor deu para ela. E nessa noite não é diferente. Talvez você está passando por uma certa dificuldade, por uma certa situação, você não sabe o que fazer. E o Senhor está mandando dizer nessa noite para mim e para você, é tempo de posicionamento, é tempo de tomar decisão, não é tempo de ficar prostrado. É normal, não é normal. O mundo espiritual, ele existe, é tão real quanto nesse mundo que nós estamos vivendo. E o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, ele está se andando na vida de muitos crentes, de muitos que conhecem a palavra de Deus, muitos que já bebeu da água, da fonte da vida, e estão se deixando levar. E é tempo, irmãos. É tempo de nós acordarmos, é tempo de nós falar do amor de Jesus. Quais são os feitos que o Senhor já tem operado? Eu perguntava para o Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? O que eu vou falar, Senhor? E o Senhor falava para mim assim, fala o que eu já fiz na tua história, fala o que eu já operei na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós até aqui. Grandes coisas, grandes livramentos, só de nós estarmos aqui hoje, já é uma oportunidade que o Senhor nos deu, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, nós podemos levantar da cama, podemos respirar o fôlego de vida. Nós não somos merecedores não, irmãos. Nós não somos bonitinhos não, é porque a graça e a misericórdia dEle nos alcançou. O amor dEle é infinito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós temos que sermos gratos. Nós temos que sermos gratos ao Senhor. Por tudo que Ele já fez. Às vezes, o Espírito Santo fala no meu coração, quando eu meditava nessa palavra. A gente só preocupa com aquilo que a gente não tem. E aquilo que o Senhor já fez por nós? E aquilo que nós temos nas nossas mãos, que o Senhor já entregou nas nossas mãos? O que nós temos feito? Nós temos agradecido, nós temos murmurado.
Ai, Senhor, está faltando isso. Ai, Senhor, eu preciso daquilo. Ai, eu preciso fazer isso. E o que o Senhor já está fazendo na sua vida? E o que você já tem? Você tem saúde, você tem força para respirar, fôlego para respirar. Você pode falar, você pode andar. Enquanto muitos estão no hospital, movido pelo aparelho ali, respirando por aparelho, bombagem de morfina. E nós estamos aqui, irmãos, porque nós fomos escolhidos para pregar as boas novas do Senhor, para falar do amor dele nesse tempo. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E Ele se faz presente aqui nessa noite. O Espírito Santo estava ali no meu lugarzinho. O Espírito Santo falou no meu coração. Eu não estou preocupado com quantidade. Aonde tem 1 ou 2 reunidos no meu nome, eu estou presente. O Espírito Santo de Deus já faz presente no nosso meio. Depende de mim, depende de você. Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que você passou o seu dia, ao começo dessa semana. Mas o Senhor, Ele te viu. E Ele te contempla. Ele te conhece, conhece o teu coração. Independente de qualquer situação, o Senhor, Ele está contigo. Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Então, confessa para Ele. É só você abrir a porta do seu quarto, entrar para dentro do seu quarto, dobrar seus joelhos e desabafar para Ele o seu problema, a sua aflição. Aleluia. Glória a Deus, a palavra do Senhor fala. Clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Entra para dentro do seu quarto, fala com o Pai no secreto, porque Ele te ouve. Ainda que muitas das vezes você procura o seu vizinho, o WhatsApp, as mensagens no WhatsApp, amigos, parentes. O homem nada pode fazer por nós, irmãos. O homem nada pode fazer, mas Jesus, Ele pode. Ele pode resolver qualquer situação. Ainda que na nossa visão carnal, a gente fala é impossível, não tem jeito. O Senhor, Ele entra no de repente dEle. Ele faz acontecer o impossível. É nessa hora, quando nós achamos que não tem mais jeito, que não temos mais força, o Senhor, Ele age. Foi assim na vida de Esther. Esther, ela estava com medo de chegar na presença do rei. Mas ali, com a autoridade, com a unção que foi derramada sobre a vida dela naquele momento, que eu creio que ela se preparou. Enquanto ela se preparava, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dela. E ela teve a ousadia para chegar na presença do rei. E aí ela fez ali aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que era para ela fazer. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Nós temos que ter ousadia. Nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Às vezes a gente chega em certos lugares, as pessoas falam, você tem algo diferente na sua vida, você se comporta de modo diferente. Mas não é, irmãos, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Não é porque nós somos bons, é o Espírito Santo. É Ele que conduz a nossa vida. Nós não somos como folhas que é levada pelo vento, não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Sabe, para dizer para você? Para dizer para você que você é especial, que você é amada, que você é escolhido. Aleluia, e que Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir esse propósito, mas depende de você se posicionar, depende de você querer se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a Ele e reatar uma nova aliança com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu moro no Jardim Francano, eu tenho os 4 filhos. E eu venho assim, né, passei por um momento difícil na minha vida, e de muita dificuldade. E, assim, eu passei por um momento de depressão na minha vida, e uma fase, assim, muito difícil, que eu me afastei dos caminhos do Senhor, e passei por muito, assim, o Senhor permitiu muitas tribulações na minha vida. Porque uma vida sem Jesus é uma vida de dor, de sofrimento, de tristeza. E nesse período, eu me envolvi com coisas que desagradou o Espírito Santo. E cheguei no fundo do poço, irmãos. Fiquei longe dos meus filhos. E eu escutava constantemente no meu ouvido Satanás falando que ia levar minha alma para o inferno.
que eu não ia ser feliz, que eu não ia conseguir nada na minha vida, que eu era uma derrotada. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, e o Senhor falava ao meu coração, que Ele ia restituir tudo. Mas mesmo assim, eu não acreditava, irmãos. Eu sentia peso nas minhas pernas, nos meus braços, sentia acorrentada, aprisionada. Por isso, tudo por desobediência. E a desobediência tem um preço muito alto. E me divorciei do meu ex-marido, né? Vivi um relacionamento abusivo. E fiquei afastada da presença do Senhor. E passou muitas coisas, muita dificuldade. E o Senhor permitiu, irmãos, eu vir para o abrigo com meus filhos. E chegando ali naquele abrigo, na casa da mulher, não sei se os irmãos já ouviram falar, e ali eu e meus filhos fomos somente com a roupa do corpo, nós não tínhamos nada. E eu comecei a orar, comecei a me chegar aos pés do Senhor. Porque o Senhor permite muitas coisas na nossa vida. Hoje eu entendi isso. Que muitas das vezes Ele permite para a gente se achegar a Ele. A dor, o sofrimento, as dificuldades, é para a gente se achegar a Ele, não é para a gente se afastar. Mas muitas das vezes a gente se afasta dos caminhos do Senhor. E naquele momento, irmãos, eu comecei a me achegar aos pés do Senhor. E eu me humilhava nas madrugadas, e eu chorava, e eu clamava ao Senhor. E uma noite o Senhor falou comigo. E o Senhor falava comigo assim: eu vou te usar neste lugar. Eu te trouxe para este lugar porque eu quero te usar aqui neste lugar. Você vai falar do meu nome aqui neste lugar, porque você tem intimidade, você tem experiência. Porque eu vim do berço evangélico, então eu já tinha vivido muitas experiências com o Senhor. Só que a gente esquece, né? Quando a gente está no mundo, a gente quer viver as coisas do mundo. E não se lembra do que Deus faz, do que Deus já fez na nossa vida. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, uma madrugada, o Senhor me visitou num sonho. E eu estava num ônibus. Eu me via dentro de um ônibus. E nesse ônibus tinha muitas mulheres, muitas pessoas ali. Só que eu não via rosto, eu só via dentro do ônibus e muitas pessoas. E eu perguntava para o Espírito Santo: o que quer dizer isso? O Espírito Santo falava para mim assim: você está vendo essa casa que você está? Então, essa casa é esse ônibus. E essas pessoas que você está vendo são essas mulheres que estão aqui. Mulheres feridas, mulheres machucadas. E eu estava olhando somente para a minha dor naquele momento. Mas tinha pessoas ali que estavam pior do que eu. E o Espírito Santo queria curar. E era através da minha vida, através do meu testemunho. E ali, irmãos, foi meses de choro, de vendo aquelas mulheres daquele jeito, naquela situação. Aleluias. E ali, foi se passando os dias. Faz culto aqui nesse lugar. Faz culto. Chama elas para fazer culto. E culto. E ali, irmãos, eu comecei a fazer culto. Eu comecei a falar do amor de Deus. Eu comecei a pregar. Eu comecei a colocar louvores. E muitas mulheres que chegavam ali eram mulheres que tinham passado por vida de violências, passado por esse mundo de droga, de prostituição. E ali eu pude ver o trabalhar do Senhor através da minha vida. E a partir daquele momento, eu falei para o Senhor: eu não quero mais fazer nada que não seja na direção do Senhor. Eu só quero somente obedecer o Senhor. Independente do que eu tiver que passar, independente do que eu tiver que enfrentar, eu vou continuar firme nos caminhos do Senhor. E ali, irmãos, eu pude ver o Senhor salvar almas naquele lugar. Foi 6 meses naquele lugar. 6 meses. E 6 meses o Senhor me honrou. E ali o Senhor abriu as portas para mim. O Senhor me preparou uma casa para mim. Aonde uma pessoa que não tinha nada. Igual eu falei, eu não tinha nada, irmãos. O Senhor preparou tudo. Me colocou ali eu moro no Jardim Francano hoje. Me colocou ali de frente à igreja do Jardim Francano. Eu comecei a caminhar assim, devagarzinho. Comecei a ir, porque ali como era casa abrigo, então tinha regras. Tinha horário para sair e horário para chegar. E eu falava para o Senhor: eu quero estar na casa do Senhor, eu quero congregar. E o Senhor foi me abrindo os caminhos, sabe? Foi abrindo as portas e me direcionando. Eu comecei a congregar ali no Jardim Francano. As irmãs ali começaram a me abraçar minha família, meus filhos.
E ali, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos ali até hoje. Fez 5 anos que nós estamos ali, 5 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem abrido as portas. Eu tenho os 2 meninos meus em especial. E o Senhor tem abençoado com o benefício deles que eu estava pedindo, estava orando. Assim, coisa assim que a gente acha que é impossível. E o Senhor fez e está fazendo na minha vida. E eu falo para vocês nessa noite. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque o Senhor falou no meu coração. Fala, filha. Fala o que eu fiz, porque eu quero fazer através da sua vida. E o Senhor tem falado, e o Senhor vai fazer através da minha vida aqui neste lugar. No nome de Jesus, se você crer, irmão. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei qual que é a dificuldade que você trouxe hoje aqui. Mas confia no Senhor. Entrega tudo para Ele. Eu gosto muito dos Salmos que fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque é tudo, irmãos, tudo Ele fará. Não é só uma coisa, Ele vai fazer tudo. Só nós confiar nele, entregar para Ele. Muitas das vezes o Senhor não faz porque nós não entregamos. Nós queremos tomar com as nossas mãos e deixar que nós mesmos achamos que nós somos capazes de fazer tudo. Mas não é bem assim, irmãos. Nós não somos donos da nossa vida, nós temos um pai, nós temos um dono. Ele gerou nós no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos via. E tem um propósito para tudo. Só que quando a gente desobedece, é igual eu falei, há um preço a se pagar. E o preço da desobediência é muito alto. E o Senhor permite sim a gente passar. Porque Ele quer nós na presença dEle. Ele quer provar o amor dEle por nós, na nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. É no meio da dificuldade, irmãos. É no meio da luta. Eu não vou falar para vocês, estar na presença do Senhor é um mar de rosa. Não é, irmão. Nós temos luta todo dia. Nós enfrentamos dificuldade todo dia. Mas todo dia nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Todo dia Ele está conosco. Todo dia Ele nos ajuda a vencer, a matar os leões, os gigantes que se levantam. Porque Ele tem cuidado de nós. E eu falo para você hoje, nessa noite, não desista do seu sonho. Não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Continua orando, continua buscando. Continua perseverando, porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele vela pela palavra dEle. Porque, olha, irmãos, há muito tempo atrás, em 2012, eu estava na casa do meu pai lá em Sorocaba. E eu fui na igreja lá no SEAD, na Assembleia de Deus de lá. E Deus usou uma missionária e falou para mim, Deus usou a boca daquela missionária, e Deus falou para mim assim, eu vou te levar, eu vou te colocar em lugares para pregar minha palavra. E hoje, irmãos, eu passei por tudo que eu falei para vocês aqui, passou-se o tempo, e eu falava, Senhor, não vai se cumprir, não vai se cumprir. E o Senhor hoje está se cumprindo na minha vida. Ele tem se cumprido na minha vida. Esses dias, tudo que eu estou vivendo, irmãos, eu estou vendo o trabalhar do Senhor na minha vida. A promessa dEle, Ele é fiel em fazer. Só que nós temos que estar debaixo da obediência. Nós temos que estar debaixo do temor, do querer dEle. Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. É a vontade dEle. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Como é que você chama, moça? Ellen. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando no meu coração. Você chegou aqui, só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus conhece o teu coração. Mas o Senhor manda dizer para você hoje, que Ele te trouxe aqui neste lugar para dizer para você que Ele te ama, que você é escolhida dEle. Viu? Faz uma aliança com o Senhor nessa noite. Entrega a sua vida para Ele de todo o seu coração e deixa Ele trabalhar, porque Ele está te dando um livramento de morte. O Senhor está te dando um livramento dentro da sua casa, na sua família. Viu? O Senhor vai dizer para você, nessa noite, que Ele te trouxe aqui para te dizer para você que Ele está te dando livramento. Eu não sei o que está se passando na sua história, minha irmã. Mas entrega para o Senhor nessa noite. Faz uma aliança com Ele, porque Ele vai te honrar. Você crê? Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E que o Espírito Santo venha falar melhor aquilo que eu não consegui expressar, irmãos. A gente está aqui para aprender. A gente está caminhando cada dia que se passa. O Senhor, Ele nos molda. Igual fala, a gente somos vasos, né? Somos barro na mão do oleiro. E Ele nos molda dia após dia. E faz o vaso da maneira que Ele quer, né? Às vezes dói um pouquinho, mas o Senhor, Ele nos aperfeiçoa a cada dia. Se você tem um chamado, se você tem dom de louvor, não
enterra esse dom. Faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque o Senhor, Ele recebe o nosso esforço, Ele contempla o nosso esforço. O Senhor fala assim: esforça-te, tente bom ânimo, esforça-te, porque eu sou contigo, não temas, não temas. Aleluia. E o Senhor, Ele vê o nosso esforço, Ele vê até onde nós suportamos, Ele permite a luta, mas Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Irmãos, quando a nossa irmã estava ministrando, me veio no coração exatamente o que Deus falou através dela, sobre atitude. A atitude de Esther mudou muita coisa. Já é nessa campanha a segunda vez que nós estamos ouvindo falar sobre Esther. É porque Deus quer falar conosco. A atitude de Esther foi necessário, tinha de acontecer. E uma das coisas que ela colocou em prática, quando o Mardoqueu clamou por ela, pedindo socorro, ela só lembrou de uma coisa: eu não posso chegar na presença do rei se eu não for convidado. Porque o rei, se não estendesse o bastão para a pessoa, quando ele estava no pátio, no trono, ele pegava o seu cedro e fazia assim, a pessoa vinha. Se ele não chamasse, a pessoa poderia morrer. Qual foi a atitude dela que o Senhor mandou tocar, falar para os irmãos? Jejum. Atitude no jejum. Então o Senhor está falando para mim e para você, para nós ter atitude nessa última hora. Essa campanha, quando o Senhor falou para os discípulos, dai-lhe voz de comer, o Senhor queria dizer assim: tem atitude. Você está mandando eu despedir o povo vazio, não vou despedir o povo vazio não. Aí eles: mas Senhor, 200 pães, o que nós vamos fazer? O Senhor falou assim: vocês têm alguma coisa aí? Dá-lhe voz de comer. Ah, Senhor, nós temos aí 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor falou assim: então me dá aí. Apresentou e alimentou todo mundo. Irmãos, eu estava analisando uma semana atrás, meu salão fica assim para a rua, e eu estava observando as pombinhas alimentando. Irmão, você já viu o biquinho delas? Elas pegam o alimento, eu nunca sei como é que elas conseguem, o biquinho tão fininho, a gente não vê o alimento, mas elas estão à procura todo dia. Sabe o que o Senhor me mostrou? Até os passarinhos esforçam para comer. Eles levantam cedo, eles cantam, louvam, só que eles saem à caça, eles saem à lida. Eles não ficam esperando a comidinha no biquinho, o Senhor dando o biquinho, pode comer aqui quietinho. Não, eles saem à lida. Espiritualmente, para nós temos que esforçar. Olha o convite de Jesus, quando Jesus falou assim, 11:28 de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É um convite, mas o Senhor falou o quê? Vinde. O Senhor não falou assim: eu vou até onde você vai e você vai ser abençoado. Vinde, quer dizer, dei um passo. É importante nós dar um passo a Deus. A nossa atitude, sabe o que é isso? Uma mulher pega, no reinado, tinha tanta comida, mas ela sabia o segredo de aproximar de Deus. O que ela fez? Ela e a sua serva: não vamos comer. Sabe o que é isso? Nós vamos ficar em jejum. Nós vamos agradar a Deus. Você sabia que quando você fica em jejum, você está dizendo assim para o seu estômago: hoje você não vai alimentar, o meu alimento vou oferecer ao Senhor. Se você não pode alimentar, não tem força para fazer um jejum total, faz parcial, toma água, mas o alimento, você fala assim: eu não vou tomar. Você esforça até tal hora, até 1 hora, 2 horas. Se você aguentar 3 dias, 1 hora, até a tarde, amém. Aí se você, por exemplo, for jejuar almoçou, nossa, eu almocei, preciso ter uma necessidade de jejuar, breca ali, passa a noite,
se alimentar. Você vai ver quanto que é bom. Você vai perder o sono, vai revirar a cama para um lado, para o outro, porque o corpo costuma alimentar. Isso mostra a necessidade que tem o pão, de faltar o pão, porque muitas das vezes nós alimentamos e não pensa naquele que não está alimentando. Aí você vai ver, puxa vida, quem não tem o pão sofre. Então a fome, irmão, sofre, até nisso faz você ver a necessidade do próximo. Então quando você pega, se fecha, abstenha-se do alimento e você fica na presença do Senhor, você está trazendo a presença de Deus. Deus está vendo, Paulo, olha lá, não é que Deus está castigando, mas Deus está vendo alguém oferecendo a Ele um verdadeiro sacrifício, um esforço. Aí o Senhor vê e fala, poxa, alguém está importando comigo, alguém está chamando a minha presença. Porque quando você diz que não, a carne vai mortificando e você fica na oração. Então, irmão, eu quero passar, não estou aqui para pregar em riba de irmão, não, mas eu tenho que falar uma coisa que o Espírito de Deus me fez. Quando você for orar, presta atenção no que isso aí Deus mandou passar. Muitas vezes você chega ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu preciso disso, preciso daquilo. Lembra tudo, que nem guardou num livrinho, pôs lá para Jesus. Amém, glória a Deus. Mas muitas das vezes, Deus não quer isso. Deus quer que você traga a presença dEle. E você sabe o que é trazer a presença dEle? Você chega, a Bíblia fala assim, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Um pequeno resumo. Você pega, Senhor, eu estou aqui na sua presença. Tu me conhece a minha fraqueza. Tu conhece a minha fragilidade. Mas eu quero a tua presença na minha vida. Me ouve. Eu quero sentir o Senhor me ouvindo. Irmão, quantas vezes eu fiz isso? E você traz a presença de Deus, sim. Tem muitos cristãos que nunca trouxe a presença de Deus através da oração. O Espírito de Deus está falando comigo isso. Mas você, através da palavra, você traz a presença de Deus. Por quê? Está escrito, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Como eu chego a Deus? Clamando, orando, jejuando, consagrando, eu fechando porta. Aí Deus abre a porta do céu. E quando Deus abre a porta, aí você está abençoado. Tem coisa, irmãos, que você tem de bater na porta. A Bíblia fala assim, batei, batei e abrir-se-vos-á. Deus quer de mim atitude. Deus quer de você atitude. A nossa irmã foi bem clara quando o Senhor falou, você lembrar do que você ganhou, o que você tem. Muitas vezes nós precisamos, só que pedimos o que precisamos, mas muitas vezes nós temos muito para dar e não damos. Temos palavra, temos conselho, temos oração, mas muitas vezes nós ficamos emburradinhos, fazendo grevinha, e não fala de Deus. Deus não me abençoou, eu queria isso, eu queria aquilo, parece que Deus não me ama. Deus te ama, nós que não amamos Ele. Porque se nós colocar em prática aquilo que o Senhor já fez, algo acontece. Sabe o que Deus está cobrando de mim? Você hoje recebeu a palavra, porque você não passa para alguém. Um dia, irmãos, quando eu estava 20 anos, o meu coração era vazio. Só que Deus falou comigo e Ele encheu de paz. Tem pessoas que têm bens, têm carro, têm fazenda, têm tudo, só que tem um vazio lá dentro. E Deus quer penetrar no coração e fazer morada. Agora, irmãos, nesse momento, é um momento de você refletir. Diante dessa palavra que foi pregada, Deus trouxe uma palavra. Aquele povo ouviu a palavra, só que eles tinham necessidade física, eles precisavam alimentar. Eu não sei a sua necessidade, mas eu gostaria, diante dessa palavra que foi ministrada, você leva o seu pensamento a Deus e fala assim: Senhor, eu ouvi a sua palavra, e eu creio. Se você crê, você fala, eu creio. Eu creio na sua palavra, que o Senhor pode mudar
a minha vida. Tu conhece as minhas fraquezas, conhece os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, porque diante de ti eu não tenho jeito de esconder. Mas uma coisa eu sei, diante da sua palavra, que o Senhor pode mudar a minha vida. Pai, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Me ajuda, tira de mim, Senhor, todo embaraço, toda dificuldade e todo mal que vier contra mim. Seja meu advogado, seja meu juiz, seja meu defensor, seja meu baluarte, seja meu guardião. Senhor, guarda minha alma, porque eu sei que quando o Senhor guarda, está guardado. Nessa noite, irmão, eu sinto a presença de Deus diante dessa oração, e eu oro para você, porque eu estou sentindo aqui, Deus está dando livramento. Eu vejo a mão de Deus te guardando, te protegendo, e a Bíblia fala assim, que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Quando você clama, quando você ora e confia no Senhor, Deus dá ordem do céu: anjo, desce lá, guarda a irmã, guarda o irmão, entra naquela causa lá, porque eu ouvi a oração dele. Então nesta noite, milagre do céu está sendo decretado. Pai, entra na tua presença agora, papai. Visita o teu filho, visita a tua filha, em nome de Jesus, que orou comigo. Entra com o teu poder, guarda a casa dele, guarda a casa dela. Pai, alegra esse coração, perdoa os seus pecados, entra com o teu poder, em nome de Jesus. Eu creio no teu milagre, e nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor é Senhor, o Senhor é o que faz, o Senhor é que pode. O Senhor é o dono da vida, e o Senhor é o dono da morte. Quando o Senhor não quer que ninguém morre, não morre. Se o Senhor fechar a sepultura, está fechado. Se o Senhor quiser dar vida, pronto, acabou. O Senhor dá vida, porque o Senhor é o dono da vida, e o Senhor é o dono da morte. Por isso eu te louvo nessa noite, entrego tudo nas tuas mãos. Senhor, dá noite tranquila, dá paz a essa casa. O teu filho, a tua filha vai sair desta noite, papai, aqui cantando o hino da vitória. Vai sair daqui alegre, porque recebeu a palavra. E quando alguém recebe a palavra, ele sai contente, sai confiante, porque levou o pão vivo do céu, recebe a água do céu, recebe a palavra nessa noite, e saia daqui glorificando, porque você foi alcançado pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos encerrar. Que Deus abençoe grandemente. Irmãos, vamos receber a bênção do céu. Levanta a sua mão. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos, e todos digam: está encerrado em nome de Jesus.